Começando a gravar, tá certo, pessoal? Vou colocar essa aula lá no encontro de hospitalar, encontro 4 do estágio de hospitalar. Deixa eu ver aqui que tem algumas pessoas ainda no lobby. Eu sei que às vezes fica um pouco cansativo para vocês também, né? Essas aulas seguidas. Mas como são aulas mais curtas, tá? Se vocês perceberem no cronograma, tá? Só dando um tempinho aí para outras pessoas chegarem também. Hoje a gente falaria sobre acessos, tá? Acessos venosos, intramuscular, vias parenterais, tá? Eu fiz uma pequena mudança no cronograma. Eu vou colocar essa parte de acessos dentro de um outro assunto, tá? E aí para que a gente tenha uma complementação maior, tá? Sobre essa situação. A aula de acessos ficaria bem restrita, e aí eu fiz uma mudança e adiantei aqui o suporte básico de vida, tá? Esse suporte básico de vida, né, o SBV, o Basic Life Support, né, que como é chamado em inglês, normalmente o BLS, isso trata-se normalmente de um curso de educação continuada, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez já tenham participado. Esse é um curso, normalmente, um ensinamento teórico-prático. Nosso objetivo principal é que a gente tivesse uma prática também, e a gente vai ter isso nesse semestre, vamos ter que planejar isso mais para frente um pouco. Mas a parte prática desse assunto, tá? Um bonequinho de ressuscitação, tá? A gente vai... Alguém falou comigo? Semestralizada, entendeu? Eu sou semestralizada. E aí, eu sempre acrescentei matérias a mais. Eu tô há 3, 4 semestres, né, tem 2 anos, que eu acrescento matéria a mais. Certo. E aí, eu tinha feito as contas, né? Tá falando comigo? Não, professor. Eu tava vendo onde é que eu ia. Essa dúvida, eu já tô ficando até preocupado, porque eu não saberia responder. Não, Mas desculpa. Tranquilo. Coisa da internet aí, sem problemas. Pessoal, vamos começar, tá certo? Vocês conseguem visualizar bem minha tela? Sim. Então, vamos começar, porque a gente já está um pouco atrasado, tá? Para que a gente não termine tarde. Como eu falei, o suporte básico de vida, ele é um curso teórico-prático, tá? Então, a gente vai, em algum momento mais para frente, aplicar essa prática de hoje. É muito importante para vocês, tá? Para poder ratificar, consolidar esse conhecimento, tá? Mas a gente vai falar aqui, principalmente, tá? Da importância que tem que vocês conheçam sobre o suporte básico de vida, tá? Isso é muito importante para qualquer profissional de saúde. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, para renovar o conselho a cada 2 anos, todo profissional de saúde tem que fazer um curso de reciclagem e suporte básico de vida, que é o Basic Life Support lá. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos profissionais que fazem são da equipe médica, emergencista, ou de uma equipe de enfermagem. Dificilmente, fora disso, né, o profissional de odontologia, o profissional de fisioterapia, né, de outras áreas da fono, por exemplo, vai fazer um curso de suporte básico de vida. Mas esse é um curso, por exemplo, que vai servir para a gente no dia a dia, tá? Para socorrer um familiar, alguém na rua, tá? Então, ou no nosso próprio consultório. Isso é muito importante. O principal no nosso consultório, tá? Então, são as primeiras manobras, tá, que a gente coloca. Ele é chamado de suporte básico de vida, mas muitas pessoas gostam de chamá-lo de suporte essencial de vida, porque ele é o que vai definir, né, esse primeiro atendimento ao nosso paciente que está passando por essa necessidade do suporte, é o que vai definir, né, entre o óbito do paciente ou não, tá? Se ele foi feito de forma correta, provavelmente o paciente ele vai conseguir, né, ter uma ressuscitação cardiopulmonar. Claro que aí depende de cada caso, tá? Muitas outras situações estão envolvidas, né? Um infarto agudo fulminante, por exemplo, não tem como ter um suporte básico de vida, tá? Mas
um afogamento, por exemplo, dependendo do tempo que essa pessoa esteja afogada, né, que esteja ali sem consciência, por um tempo curto, o suporte básico de vida, né, o suporte essencial de vida pode sim a retomar. Tá? Num consultório odontológico que você vai ter de imediato o atendimento, vai poder dar de imediato o atendimento ao paciente, esse retorno, né, dessa parada cardiorrespiratória, por exemplo, por algum acontecimento, ela pode acontecer, pode existir com o correto suporte básico, tá? Muito importante, tá? Isso aqui é uma aula, né? Basicamente uma pincelada sobre esse assunto, para que vocês conheçam o que é que tem hoje, tá? Então, existe uma preparação, existem cursos de primeiros socorros, né, de educação continuada. Então, sempre que vocês puderem realizar esses cursos, realizem, tá? Vocês são profissionais da área de saúde, isso é muito importante, tá, para vocês, isso é muito importante aí para que vocês tenham uma preparação adequada para lidar com essa situação, tá? Sempre lembrar que, por mais que você esteja executando o procedimento de suporte básico de vida, é importante lembrar que o cuidado final ou o cuidado completo que esse paciente vai precisar vem provavelmente de um atendimento de um serviço móvel de urgência, como a SAMU, de um encaminhamento desse paciente para o nível de hospital. O que você consegue ali é evitar que os danos progridam, tá? Ou conseguir uma reversão de um quadro, tá, de parada, no qual, quando o socorro chegar, o paciente já vai ser estabilizado. Então, o acesso à ajuda é o principal ponto que deve ser abordado aqui nesse momento. Então, se o paciente passou por um problema, uma parada cardiorrespiratória, ou você está na rua com uma parada cardiorrespiratória, antes mesmo de qualquer intenção com esse paciente ou essa pessoa, o acesso à ajuda, o pedido de ajuda já vai ser importante. Então, não adianta você estar lá fazendo a massagem cardíaca no paciente se ninguém ligou para o SAMU para pedir para acionar o SAMU. Você vai ficar uma vida inteira tentando ali aquilo e o SAMU não vai chegar, o serviço de atendimento móvel de urgência. Então, treinar a equipe sempre, treinar seu auxiliar, por exemplo. O auxiliar é uma pessoa muito importante nesse momento, tá? Em todos os momentos, mas nesse momento mais ainda, porque ela, nesse momento que você está começando uma massagem cardíaca, começando uma avaliação do seu paciente, ela está ligando para o serviço de atendimento móvel de urgência, ela está pegando as medicações necessárias, tá? Né, já está tentando fazer uma complementação de oxigênio para esse paciente. Então, isso é muito importante, tá? Que vocês tenham em mente essa situação aí do acesso à ajuda, tá? Antes mesmo de qualquer pensamento de atuação já naquele paciente ou naquela pessoa. Tá? Definir unidade hospitalar de referência, qual é o hospital mais próximo do meu consultório, qual é o hospital mais próximo do CEL aqui que eu atendo, do PSF que eu atendo, tá? O hospital municipal, um hospital privado. No meu caso mesmo, eu tenho um consultório na Garibaldi. Então, o hospital mais próximo é o Hospital Jorge Valente ou a cardiopulmonar. Ah, professor, mas aí é privado, não tem que ter um público? Não. O primeiro atendimento do paciente, ele vai acontecer em qualquer lugar, seja público ou privado. Ele deve acontecer em qualquer lugar, seja público ou privado. Então, uma pessoa inconsciente que ela é levada a um hospital privado, ela deve ter o primeiro atendimento, independente se ela tem convênio médico, se ela tem um seguro-saúde, tá? Ela vai ser estabilizada e, a partir daquele momento, ela vai ser encaminhada para um hospital público ou vai ser, dependendo do seu convênio médico, vai ser dado continuidade no seu tratamento naquela unidade. Tá? Isso é importante também que vocês tenham em mente. Deve acontecer assim, né? Então, a gente vai conversar aqui um pouco hoje sobre o Basic Life Support. Vocês vão perceber que depois disso existe o suporte avançado de vida, e aí normalmente é o suporte avançado relacionado à parte cardíaca, à parte de trauma. Tá? Então, aqui é Advanced Cardiac Life Support, né? O suporte avançado, né, da parte cardíaca, tá? de vida, de problemas cardíacos. Existe o suporte também de trauma, tá? O ATLS. Então, mas o que a gente precisa conhecer bem é o BLS, que é o Basic Life Support, tá? Que é o suporte básico de vida. Então, o nosso suporte básico de vida, ele é um curso que tem que ter uma instrução adequada, não são todas as pessoas que conseguem fazer. Cada vez mais vem se estimulando que leigos, entre aspas, tenham conhecimento desse suporte básico de vida, tá? Tem uma instrução adequada para que possa executar, tá? Compreender o que está acontecendo e executar. Então, existe a necessidade de ter uma equipe auxiliar treinada. Eu sempre comento, quem quer fazer um treinamento desse tipo, uma vez ou algumas vezes, leve a sua auxiliar,
para estar junto ali naquele momento, tá? Então, daquele curso. Os cursos de suporte básico de vida, você pode, né, matricular sua auxiliar também em conjunto, ela vai te ajudar bastante caso isso venha acontecer, tá? Ter um pronto acesso a algum pronto-socorro, tá? Então, é uma unidade de pronto atendimento perto daqui do meu consultório, perto do CEL, perto do PSF, e ter os equipamentos e medicamentos necessários em consultórios também é importante, tá? Para que você tenha, por exemplo, um oxigênio, é importante que você tenha um consultório, tá? Uma adrenalina, às vezes, é importante que você tenha no consultório. Mas o suporte básico de vida é uma técnica, tá? É uma técnica que normalmente somos treinados a executar. Como eu falei, isso é um curso teórico prático, então eu vou conversar com vocês hoje, provavelmente mais para frente, né, quando a situação estabilizar mais, aí a gente vai ter uma prática desse suporte básico de vida. Mas ele é conhecido como o ABC, tá? Se vocês pararem para ver, o ATLS é o ABCDE, mas eu gostaria que vocês fixassem bem no ABC, que são algumas siglas relacionadas aos primeiros atendimentos, tá? O A vem do Airway, que é a manutenção de via aérea do seu paciente. O B vem de Breathing, que é a respiração do seu paciente. E o C, de circulação, que mostra se o seu paciente está tendo algum problema circulatório ou uma parada circulatória, por exemplo, tá? Uma parada cardíaca. Então, no A, o que a gente precisa ver no A? Via aérea, tá? Meu paciente, ele está com a via aérea mantida, tá? Tem alguma coisa empatando a via aérea, uma prótese, por exemplo. O paciente usa uma prótese total. A prótese está na orofaringe do paciente. Eu consigo tirar essa prótese da orofaringe? Se eu consigo, sim. Eu consigo ver aqui que a via aérea dele está livre, tá? E às vezes a gente tem que fazer também a estabilização da região cervical se for no trauma. Então, essa questão de levantar o queixo do paciente, a gente tem que ter cuidado que se for um paciente vítima de trauma, por exemplo, um acidente motociclístico, a gente deve estabilizar essa região cervical até chegar o socorro, tá? Manter via aérea e estabilização cervical. E aí a gente consegue ver se existir a possibilidade de levantar um pouco a região do mento do paciente, tá? Elevar, esse paciente vai ter um aumento de via aérea. Olha só, aqui é o paciente na posição supina, aqui com ele com o mento elevado. Olha como a via aérea já aumenta bem. Isso vai ajudar o paciente a respirar melhor, né, caso tenha alguma obstrução. Mas, ao mesmo tempo, se ele tiver uma lesão cervical, tá, de medula, essa lesão cervical pode se tornar irreversível e ser piorada essa lesão. Tá? Então, ter cuidado, né, se não for de trauma, se for no consultório, por exemplo, a gente pode realizar isso. Então, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória no consultório. Então, uma movimentação que a gente pode fazer na cabeça do paciente para abrir mais a via aérea. No B, a gente vai ver a respiração. Esse paciente está respirando? Sim, não. A gente consegue sentir a respiração do paciente. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver se o paciente está com elevação, tá, da sua região torácica. Né? Na respiração, a gente faz elevação da torácica ou elevação abdominal. Tá? Então, são situações que a gente precisa ter a ideia do que está acontecendo. O paciente está em parada respiratória? Sim, não. A gente precisa ter essa situação. E o C é a circulação. Tá? O paciente está com parada cardíaca? Positivo? Sim. Como é que eu sei que o paciente tem parada cardíaca? Eu vou aferir principalmente essa região carotídea do paciente. Por que eu não vou no pulso do paciente? Porque normalmente o pulso do paciente ele vai estar filiforme, vai estar bem leve. E a gente vai ter a impressão que ele está com parada cardíaca, mas normalmente não vai estar. Então eu posso ir aqui, ó, nessa região da carótida do meu paciente, ou de um lado ou do outro. Se eu tiver o estetoscópio, tá, no momento, normalmente o cirurgião dentista ele tem um estetoscópio, o tensiômetro no consultório. Eu posso pegar o estetoscópio e auscultar a região cardíaca do meu paciente, para ver se ele está tendo uma parada, se esse coração está parado realmente ou não. Tá? E a partir disso eu vou ter um diagnóstico. Meu paciente está em parada cardíaca e respiratória, está em parada cardíaca, mas mantém um pouco da respiratória, dificilmente acontece, ou o inverso, está em parada respiratória, mas mantém a cardíaca. Isso às vezes acontece também. Até para que eu vá dar o socorro adequado a esse paciente. Porque se o paciente está em parada cardíaca e mantém a respiratória, não tem necessidade de eu ventilar esse paciente, vai ser a compressão que vai ser necessário para esse paciente. Tá? Mas caso ele tenha parada cardíaca e respiratória, que é o mais comum que aconteça, esse paciente vai precisar tanto de ventilação quanto de compressão.
tá? E é isso que a gente vai conversar aqui. As compressões, normalmente elas acontecem aqui, ó, na região intermamilar. Né? Como eu falei com vocês, é muito melhor essa aula na prática, tá? Com o boneco, que a gente vai conversar melhor. Mas é só vocês avaliar a região intermamilar, né? Claro, mulheres normalmente mais idosas, a questão dos seios, o posicionamento do seio, sempre partir do princípio da posição do mamilo original, tá certo? Então, posição intermamilar, tá? Na região central dessa posição intermamilar, no osso externo, tá? Lembrar aqui que a pressão ela é realizada no osso externo, nem mais para cima, nem mais para baixo. Tá? Para cima a gente não vai ter uma efetividade tão boa e para baixo a gente pode ter, por exemplo, uma fratura de costela, pressionando ali a costela do paciente. Tá? Então a gente precisa pressionar o osso externo que está presente normalmente na linha intermamilar. Tá? E aí a gente vai normalmente esticar a mão, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, tá? A mão dominante. Então se a mão dominante de vocês é a mão direita, tá? Vocês vão esticar a mão direita e aí com a outra mão complementar, vocês vão puxar, tá? Ela para trás, mantendo firme. E sempre os dois braços esticados, tá? Isso é importante quando voltar aí a nossa prática, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais didática, tá certo? Uma coisa importante que eu gostaria que vocês soubessem é que houve uma mudança, tá? Antigamente, a gente sempre era orientado a ter a ventilação do paciente e a compressão cardíaca, tá? Com essa última reunião que teve da American Heart Association, tá? Da Associação Americana de Coração Cardíaca, né? Ela fez uma mudança, tá? No qual a importância maior para o leigo, tá? E aí a gente se encaixa nesse quadro de leigo, porque não temos uma educação continuada frente a isso. A importância maior é a compressão cardíaca. Mesmo com o paciente com parada cardiorrespiratória, é mais importante que você mantenha a compressão cardíaca para esse paciente, tá? Você vai ter uma efetividade maior, né, de retorno desse paciente com a compressão cardíaca. Porque o que acontecia muito? Se você estivesse sozinho na cena, por exemplo, você fazia a compressão cardíaca, parava para fazer a ventilatória, tá? E aí essa parada que você faz, o quadro de ventilação do seu paciente diminui, o quadro de circulação do seu paciente diminui muito. E é importante, se vocês pararem para pensar, se você mantém a circulação do seu paciente, ao mesmo tempo você está mantendo o oxigênio que corre no sangue do seu paciente, tá certo? Então, aquele oxigênio que corre no sangue do seu paciente, ele está oxigenando todas as células ali. Por mais que você não tenha a ventilação pulmonar, mas você está mantendo um nível de oxigênio ali na corrente sanguínea. Tá? Então, por isso, eles colocaram a compressão cardíaca como imediata. Então, aqui eles colocam essas siglazinhas, ó, que é bem interessante. Primeiro passo, reconhecer que houve a parada cardíaca, chamar por socorro. E, a partir desse momento, começar a compressão cardíaca. Tá? Começa a compressão cardíaca, e vocês vão ver aqui, eles colocam um símbolozinho, que é um símbolo do desfibrilador externo automático, que é o DEA. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, tá? Para esperar até o socorro chegar e esse paciente seja hospitalizado. Vamos ver um pouquinho. Então aqui, falando de parada cardiorrespiratória, como é que eu devo fazer, professor, a massagem cardíaca? Essa é a posição, tá? Aqui, ó, vocês vão ver o braço hiperestendido, é a força do corpo que você vai colocar aqui. E não essa força aqui, ó, não é esse movimento. Esse movimento vocês não vão conseguir realizar, né, por muito tempo. E quando você faz o movimento do corpo, tá, com o peso do corpo sobre o externo do paciente, aqui mantendo a mão dominante, você consegue uma massagem. O objetivo é que você tenha uma frequência, tá, de compressão de 100 compressões em 1 minuto. Isso é muito, isso cansa muito, tá vendo? Então, assim, é importante que a cada 5 minutos se revezem as pessoas para fazer a compressão nesse paciente, porque ela provavelmente já não vai ser tão efetiva. Vocês irão perceber no boneco, na simulação, quando fizerem, que cansa bastante. Eu faço uma simulação de 20 segundos normalmente, e muitos de vocês, às vezes, falam assim, pô, professor, não sabia que cansava tanto, mas cansa. Imagine no momento de tensão, cansa mais ainda. E essa pressão, é importante falar que ela tem que ser uma pressão satisfatória,
por exemplo, em adultos, ela tem que ter uma compressão de 5 centímetros. Tá? Em criança, um pouco menor, em bebê, um pouco menor. Tá certo? Mas em adulto, compressão de 5 centímetros. Porque se eu fizer uma compressão rasa, esse coração não vai ser massageado. Ou se eu fizer uma compressão muito profunda, esse coração ele pode até sofrer uma lesão. Tá? Então, 5 centímetros de compressão. É bem visível. E também deixar o retorno. Às vezes a gente está fazendo a compressão e não deixa o retorno do tórax acontecer. Então, imagine que tem que ser 100 por minuto, com 5 centímetros de profundidade e tendo o retorno total do tórax, tá? Das compressões. Tá? Evitar um excesso de ventilação e minimizar as interrupções das compressões. Eles orientam assim, e é o que eu quero passar para vocês hoje. A massagem cardíaca, hoje, tá? A compressão cardíaca hoje ela é mais importante do que tudo. Você pede ajuda e compressão cardíaca, até chegar ajuda. A tendência é que o paciente vai ter realmente um retorno muito melhor. E aí ele coloca aqui sobre o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Alguns locais hoje já tem esse DEA, tá? Esse DEA normalmente existe em hospitais, mas eles fizeram um desfibrilador externo automático, tá? No qual, por exemplo, lá no prédio onde eu tenho um consultório, lá são 13 andares. O DEA, ele fica no 6º andar. Então, se precisar, ele está na metade do caminho aí, para quem está subindo ou para quem está descendo, tá? Então, isso acontece. Nos aeroportos já tem o DEA. Nas rodoviárias, nos campos de futebol, tá? Para que o leigo possa usar o desfibrilador. O que é o desfibrilador? O paciente ele está com o coração parado, você está fazendo a massagem cardíaca, e aí você coloca um adesivozinho na região superior, ele indica bem aqui, e na região inferior. E aí você vai afastar e vai deixar o aparelho ver se aquele paciente vai necessitar tomar um choque, tá? Um choque cardíaco para reverter aquele quadro, ou não. Então, o aparelho mesmo, não é uma decisão nossa, é uma decisão do aparelho, se o paciente vai precisar tomar um choque ou não. Se ele falar que o paciente precisa tomar um choque, ele vai acender uma luzinha de choque, todo mundo se afasta e você aplica o choque no paciente, tá? É algo que vai acontecendo. Então, aqui, ó, você vai fazer a massagem cardíaca e vai utilizar o desfibrilador externo automático, se você tiver ele, né, disponível. Essa é uma tabela aqui, ó. Eu vou deixar aqui bem, depois vão rever a aula, para vocês conseguirem visualizar o que é no adulto, na criança e no bebê, tá? No adulto, ó, a gente precisa saber se está em respiração, se não está, assim como no bebê e na criança também. Identificar se é uma parada cardíaca, se é uma parada respiratória, ou se é os dois. Se for uma parada cardíaca e respiratória, iniciar com compressão, avaliar a via aérea e, se for o caso, ventilar o paciente, tá? A frequência da compressão, sempre 100 compressões por minuto, tá? A profundidade de 5 centímetros em crianças e adultos e de 4 centímetros, mais ou menos, 3 a 4 centímetros em bebês, tá? Permitir que o retorno torácico aconteça de forma total, tentar não ter interrupção, ou ter uma interrupção menos do que 10 segundos entre as massagens cardíacas. Então, vai estar trocando aqui a pessoa para fazer a massagem cardíaca, menos de 10 segundos tem que ocorrer essa troca, tá certo? A via aérea, tem que ter cuidado aqui, ó. Você pode elevar o queixo para ajudar a via aérea, mas se for um paciente com trauma, tem cuidado para a região cervical, tá? As compressões e a ventilação, normalmente, são 30 compressões para 2 ventilações. Se você estiver sozinho, você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Precisa ser boca a boca, professor? Hoje em dia não é mais aconselhável o boca a boca. Hoje já existe uma máscara, né, que a gente pode ter em consultório, uma máscara de pressão negativa, no qual a gente faz uma inflagem, a gente infla o oxigênio, ou infla ali um ambu para ventilar esse paciente. Tá, professor? Não tenho isso no consultório. Massagem cardíaca nesse paciente, tá certo? As ventilações aqui, ó, elas vão acontecer, se não tem, ó, quando o socorrista não é treinado ou não é proeficiente, eles orientam apenas compressão, tá certo? E aqui, assim, ó, se você consegue ventilar o paciente, essa ventilação ela vai acontecendo a cada 6 a 8 segundos. Tá? Mas essa ventilação, normalmente, ela é feita quando uma pessoa já tem um preparo maior para isso. E o desfibrilador, ele vai ser utilizado, se tiver disponível, tá? Durante a sua massagem cardíaca, você vai parar e colar ali o adesivo e deixar o desfibrilador avaliar o DEA. Então, o DEA, vocês vão ver aqui em aeroportos, já existe.
Então, a gente cola aqui a etiqueta, ele mostra aqui onde tem que colar a etiqueta, liga o aparelho vai ver o ritmo cardíaco, de parada cardíaca desse paciente, e aí ele vai indicar se tem choque ou não. Se indicar que tem choque, ele vai deixar o botãozinho de choque aceso, aí todo mundo se afasta do paciente e você aplica o choque no paciente. Provavelmente depois desse choque o paciente pode retomar o batimento cardíaco. Caso não retome, volta a massagem cardíaca e depois de mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, uma nova avaliação do DEA. Tá? O DEA ele é muito importante, está cada dia mais difundido, tá? Em quase todos os locais públicos hoje já tem o DEA. A gente precisa ter uma familiaridade maior para trabalhar com esse dispositivo. Então, o ciclo é esse, tá? Sempre iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Se der para fornecer oxigênio para o paciente, forneça, se tiver disponível. Se não, faz a compressão. Então, sempre avaliando de 2 em 2 minutos, aqui ele coloca, ó, avaliar de 2 em 2 minutos a possibilidade do choque do DEA, tá? E aí, compressão, compressão, compressão sempre. Aqui são algumas situações de acesso que vocês podem ter ao paciente de vocês, tá? Não é um foco principal, mas aqui é um gel de acesso venoso. Aqui eu chamo de borboletinha, um scalp, né, de acesso fechado também venoso, que pode obter, né? Normalmente quando o socorrista chega, ele já chega obtendo esses acessos, tá? É importante. Normalmente os acessos que a gente pode utilizar mais estão aqui na via cefálica, na cubital medial também, né? São os principais. Normalmente não temos um treinamento tão bom frente a isso. Mais recentemente, com o uso do LPRF, o interesse pelos acessos voltaram, tá? Então é importante que a gente, né, treine sobre isso. A gente pode também fazer uma prática de acessos um pouco mais para frente, quando estabilizar essa nossa situação, tá certo? Existem alguns materiais que é importante ter em consultório, e na prática eu vou mostrar para vocês também. Cânula de Guedel, essa cânula normalmente ela mantém a língua em posição, evita uma pitose lingual, então a oxigenação do paciente, ele evita uma queda da língua para a garganta, tá? Falando num termo mais claro. Aqui são as máscaras positivas que eu falei com vocês, tá? Então hoje já não é aconselhável boca a boca, então a máscara positiva você posiciona e você pode assoprar aqui em cima na máscara, tá certo? Sem contato direto com a boca do paciente. Claro, é alguém conhecido, ou é alguém que você queira fazer o boca a boca, e só tem isso, pode fazer, não tem problema nenhum. O ambu normalmente é o balão, né, que a gente faz a inflagem do ar, né? Aí tem as sondas, a necessidade de crico ou traqueostomia, tá? Aqui é o ambu, ó, tá vendo? O ambu normalmente ele é conectado à máscara de pressão negativa, para que a gente possa ventilar esse paciente. A via aérea final do paciente, é importante falar, ela é obtida normalmente pelo médico emergencista ou pelo anestesista. Então, ele insere um tubo na boca ou no nariz do paciente. Esse tubo ele vai sair dessa região que vai ser oxigenada diretamente para o pulmão. Tá? Então, aquele paciente para quem estava na aula de urgências, que viu, que eu falei, ó, o paciente está entubado aqui, ó, o tubo nasal. É esse tubinho aqui, ó. Tá? Ele sai daqui do nariz e vem aqui até a região de pulmão, porque quando a gente faz algum procedimento em cavidade bucal. Quando é de urgência, o médico emergencista usa o laringoscópio aqui, ó, tá? E aí, a partir disso aqui, ele consegue acessar diretamente via aérea do paciente. Então, essa é normalmente uma situação de urgência e emergência que pode acontecer. O médico emergencista ou anestesista faz a intubação e manutenção de via aérea. Mas, professor, a gente não vai ter isso tão disponível. O paciente está sem respirar, não volta, tá? Então, eu teria alguma forma aqui, por exemplo, um paciente que está engasgado, por exemplo. A gente não consegue fazer ali a desobstrução de imediato. Existem algumas formas de emergência? Existem, né? Como a cricotireotomia ou a traqueostomia. De emergência se faz a cricotireostomia, tá? E no hospital depois essa crico ela é revertida para traqueostomia. Tá? Então tem a crico e tem a tráqueo. A crico, se vocês forem ver, é daqui na cartilagem cricoide. Os homens conseguem palpar bem, tá? Aqui abaixo aqui do pomo de Adão, a gente vai ver uma depressãozinha. É dentro da cartilagem cricoide. Uma incisãozinha aqui nessa área, ela já entra diretamente aqui na traqueia, tá, do paciente e já mantém via aérea. Tá? É uma possibilidade. A tráqueo
ela já é aqui no terceiro anel traqueal do paciente, já é um procedimento cirúrgico, tá? Que mantém cânulas de traqueostomia associadas, tá certo? Então aqui a tráquea, ela já mantém aqui, ó, cânulas de traqueostomia associadas aqui. Então é importante aqui, ó, o mais importante dessa aula que eu gostaria que vocês fixassem é que o suporte básico de vida mais recente, as orientações trazem que a compressão cardíaca ela é mais efetiva. Às vezes a gente quer parar para fazer ventilação, quer parar para dar alguma droga específica para o paciente, mas não. Paciente com parada cardiorrespiratória chamou por ajuda e compressão cardíaca. Se tiver o desfibrilador externo automático, ótimo, vai ajudar bastante aí nessa possibilidade de reversão para esse paciente. Se não tiver, mantém compressão até chegar aos cuidados, tá certo? Aqui é um quadro de material que eu sempre coloco no final dessa aula, tá? Relacionado ao que a gente precisa ter no consultório, tá? Então, estetoscópio e signomanômetro, sempre importante ter no consultório. O sistema de oxigênio, tá? Eu levo normalmente para essa aula prática o cilindro de oxigênio, mostro como é que monta os conectores, mostro como é que monta o umidificador, tá? Isso na prática a gente vai ver. Então, essa aula aqui é uma aula teórica, relativamente rápida, a gente está praticamente terminando aqui a aula, mas ela vai ser complementada por uma aula prática, tá? Mais para frente a gente vai ter essa aula prática, vou combinar com a professora Cecília, com os professores de urgência também, para a gente ter essa aula prática de ressuscitação, de manipulação desses materiais. Tem uma máscara facial normalmente de pressão negativa, tá? Isso ajuda. O suctor de saliva que a gente já tem normalmente. Isso aqui é um abocate de grosso calibre, ele é utilizado para cricotireotomia, tá? Então, é tipo uma lâmina que a gente utiliza para acessar a cartilagem cricoide, mas uma lâmina de bisturi, por exemplo, com um aspirador cirúrgico para manter, já é de bom tamanho, já se consegue fazer, tá certo? Saco de papel, normalmente para ventilação do paciente, às vezes você precisa, então pode fechar um saquinho de papel de pão ali e tentar ventilar o paciente um pouco. Não é o melhor, mas pode ser utilizado. Às vezes o paciente não está tendo nenhuma parada cardiorrespiratória, às vezes o paciente está tendo um quadro de hipoglicemia, então tem um glicosímetro interessante. E o mais importante que eu acho, um dos mais importantes é ter o oxímetro. Hoje muito famoso devido a essa questão do Covid, tá? O oxímetro, mas a gente pode ter o oxímetro de dedo, pode ter o oxímetro de bancada, tá? E é importante que o paciente pode ter uma parada cardíaca e respiratória e a gente consegue ver isso no oxímetro. Então, o paciente que está desaturando, porque a frequência cardíaca do paciente está caindo, a saturação de oxigênio desse paciente está diminuindo, tá? Então, é importante que vocês tenham esse materialzinho em consultório, tá? Que é o oxímetro. Aqui são algumas drogas de urgência e emergência, tá? Como a gente hoje abordou apenas sobre o suporte básico de vida, no momento da prática a gente pode conversar sobre as drogas, tá? Então, diazepam, glicose, tá? O salbutamol para pacientes asmáticos, isso é importante. Para quadros de alergia, o corticoide, hidrocortisona, betametasona, ajuda bastante, adrenalina. A parada cardiorrespiratória também pode ser usada adrenalina, mas nada disso é tão importante quanto o primeiro atendimento do seu paciente, que é a compressão cardíaca. Tá? Não adianta parar para aplicar adrenalina no paciente se você está parando ali 2, 3 minutos a massagem cardíaca. Então, isso vai ser feito normalmente pela equipe médica quando chegar. Vocês vão perceber que eles trabalham em conjunto. Então, alguém vai assumir a massagem cardíaca, enquanto uma equipe já está pegando o acesso do paciente, já está hidratando, já está entrando com as drogas de urgência e emergência. Isso é um conjunto completo que a gente não vai ter em consultório, porque, graças a Deus, esses casos são muito raros em consultório. Não é a rotina de consultório, tá? Vocês podem aprimorar mais ainda esse conhecimento de vocês com esses livros, tá? Então, o livro de emergências médicas de Eduardo Andrade é muito bom, tá? Tem aqui o American Health Association, que eu coloquei em um dos encontros. Se eu não coloquei, eu vou disponibilizar isso para vocês também, tá? É bem tranquilo. Tem um livro também bacana aqui de situações de emergência em consultório odontológico, que a gente utiliza nessa aula, que ajuda bastante, tá? Mas o principal que eu gostaria que vocês fixassem hoje é o suporte básico de vida com compressão cardíaca. Tá certo, pessoal? A gente finaliza, tá? Essa aula é um pouco mais rápida, como eu falei. Teremos a prática dessa aula associada, que vai concretizar e consolidar mais, mas eu aconselho a vocês,
né, sempre que puderem realizar um curso de primeiro atendimento à parada cardiorrespiratória, primeiros socorros, tá? Esses cursos normalmente têm congressos, então, complementares a congressos. No congresso de cirurgia, normalmente, previamente a congresso de cirurgia, sempre tem um curso de reciclagem de primeiros socorros. Isso é muito bom realizar, por mais que não seja obrigatório, né, para a nossa classe, mas é importante para que a gente possa dar o devido cuidado aos nossos pacientes. Beleza, pessoal? Eu sei aí que vocês talvez estejam um pouquinho cansados de um monte de aula de segunda tarde, tá? Mas a gente vai, aos poucos, tornando isso aí mais leve. Ok? Ficou alguma dúvida desse assunto de hoje? Algum questionamento, algum posicionamento? Tudo tranquilo? Professor, tudo tranquilo. Eu queria tirar uma dúvida. Tire. Mas eu não tenho ver sobre isso. Diga. Eu não lembro não, da utilização de analgésico antes da cirurgia. Isso ajuda, Vitória, né? Isso, Vitória, isso ajuda principalmente no que diz respeito ao controle da ansiedade do paciente, tá? Então, às vezes o paciente tem uma noção de que, não, vai doer durante a cirurgia, o anestésico vai passar o efeito. Às vezes, psicologicamente, para esse paciente utilizar um analgésico antes da cirurgia, ajuda, tá? No controle da ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é um dos principais percussores aí das situações de urgência e emergência. Então, partindo desse princípio do controle da ansiedade, o uso do analgésico pode ser utilizado sim, dependendo do perfil do seu paciente. Você não vai evitar que aconteça, tá? Você não tem como evitar, mas você pode prevenir um nível de ansiedade maior, um paciente venha a ter uma lipotímia, venha a ter uma síncope, por exemplo. Então, você pode prevenir usando um analgésico para que ele, da parte psicológica, fique um pouco mais confortável. Então, assim, na parte do efeito mesmo de diminuir a dor, ele ajuda ou não? Normalmente não. Por que eu digo não? Porque a gente tem que confiar na nossa anestesia, tá? O analgésico naquele momento, ele pode complementar o seu trans ou pós-operatório quando o efeito da anestesia estiver diminuindo. Mas se você estiver durante uma cirurgia e o seu paciente já está se queixando de dor, não vai ser aquele analgésico que vai aliviar, tá? E sim uma nova anestesia, uma complementação da sua anestesia. Sim, foi isso mesmo que eu vi falando sobre vai ajudar no pós-operatório, né? No pós ajuda. E qualquer paciente pode indicar, né? Diga. Qualquer paciente pode indicar ou tem algum... Pode, aí vai depender se o paciente não tiver alergia, qual é o quadro de alergia do paciente, né? Se você vai usar uma dipirona, um paracetamol, um Tilex, um Tramal, a gente vai ver o perfil, tá? A necessidade. Eu gosto muito assim, ó, eu acabei de realizar a cirurgia no paciente, tá? Aí eu administro para ele um analgésico, imediato, já no consultório. Ele já sai com o uso do analgésico. Eu não gosto muito de utilizar o analgésico no pré-operatório. Não é uma rotina minha, não. Tá? Mas é uma rotina de alguns colegas. Ai, ótimo. Obrigada, professor. Valeu, Vitória. Mais alguém? Então, tranquilo, pessoal. Boa tarde, bom finalzinho de tarde, então. Boa noite para vocês. Uma excelente semana para todos. Estamos aqui, estamos juntos. Um abraço. Tchau. Tchau, pro.